Olá, eu sou Edenilton Salvador e estamos começando mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. É fato que o judiciário está abarrotado com demandas, com pouca quantidade de servidores para atender com eficiência todos os conflitos levados diariamente aos tribunais. E também é fato que muitos erros e falhas poderiam ter sido evitados com uma mera atuação preventiva, que reduziria consideravelmente os danos a serem reparados e o volume da indenização. E para falar sobre vantagens da advocacia preventiva, convidamos hoje os advogados, o doutor Renato Bem-vindo Libardi e o doutor Ricardo Alexandre Augusti. Dr. Renato Bem-vindo Libardi é especialista em Direito do Trabalho pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, assessor jurídico por 17 anos em empresa multinacional, consultor e negociador sindical, especialista em segurança e higiene industrial e sócio do escritório Aguirra e Libardi Sociedade de Advogados. O Dr. Ricardo Alexandre Augusti é especialista em Direito Tributário pela Escola Paulista de São Paulo, membro do Conselho de Contribuintes de Piracicaba desde 2011 e membro do escritório Aguirra e Libardi Sociedade de Advogados. Dr. Renato, Dr. Ricardo, sejam bem-vindos ao nosso OAB na TV. Sinta-se à vontade aqui em nosso estúdio. Doutor Salvador, a gente não poderia deixar de aceitar a convocação da OAB, da Ordem dos Advogados, e também do nobre colega, para mais um evento da OAB Piracicaba. Muito oportuna a nossa conversa, justamente no momento em que passa o Brasil e também a nossa advocacia. Obrigado, doutor Salvador, pelo convite. Obrigado ao OAB por todo o empenho no desenvolvimento desse projeto, que é muito interessante à coletividade e aos advogados. Doutores, já que estamos falando sobre vantagens da advocacia preventiva, eu começo perguntando ao doutor Ricardo: o que é advocacia preventiva e qual a importância no mundo empresarial? Dr. Salvador, a advocacia preventiva é a atuação do profissional jurídico na busca por melhorias dos processos empresariais, tanto evitando-se futuros riscos de passivos, quanto eventuais demandas que porventura possam ser causadas. A melhoria do foco e no trabalho da empresa, no desenvolvimento das suas atividades. É uma busca contínua na melhoria dos processos, seja na inter-relação entre os setores, enfim, toda essa situação. Muito bem. Eu pergunto ao Dr. Renato: o auxílio de um profissional jurídico é necessário apenas em grandes empresas? Não, doutor Salvador. Felizmente, hoje o mundo ele é dinâmico e realmente o empresário pequeno e médio porte, ele vislumbra a necessidade de realmente ter uma advocacia preventiva nos seus negócios. Porque se isso não ocorrer, é uma empresa que vai ter sérios riscos e, consequentemente, não vai crescer juntamente com as outras. Então, esse conceito, felizmente, ele está muito atuante no momento. Muito bem. Doutor Ricardo, e quais as áreas do direito que possuem maior envolvimento na advocacia preventiva? Dr. Salvador, são basicamente 3 áreas. Área civil, no envolvimento de contratos, área tributária, na revisão de processos tributários, compensações, análise de viabilidade de aproveitamento de uma ou outra situação que possa ser conveniente à empresa, bem como o processo a parte trabalhista, na gestão conjunta de recursos humanos, foco de contratação, enfim, pacote de benefícios. Todas essas áreas também são envolvidas em processos de compra de empresa, processos de avaliação de empresa. Tudo isso é o foco da advocacia preventiva.
Doutor Renato, eu gostaria que o senhor falasse alguns riscos de a pessoa física ou as empresas não terem uma consultoria jurídica preventiva. Pois bem, doutor Salvador, a gente observa que os problemas são sempre os mesmos, só mudam os personagens, né? Os riscos são sempre os mesmos e, infelizmente, as pessoas aprendem da pior forma, que é justamente com a experiência negativa. Muitos aí, quantos que não assinaram um contrato de fiador sem saber as consequências, o mesmo acontecendo com o contrato de locação. Às vezes a empresa cria uma necessidade de participar de uma licitação, esquece de juntar documentos exigidos no edital. E quantas outras empresas também, por orientação, eles recolhem tributos que eram indevidos e ele acaba jogando o dinheiro pela janela. Tudo por falta de uma orientação. Aquisição de uma empresa também. A aquisição de uma empresa, muitas vezes a pessoa adquire uma empresa pensando que o simples fato de adquirir uma empresa, ele é um empresário, mas às vezes não sabe o risco do negócio, então ele precisa de alguém para dar esse suporte jurídico, que justamente é o trabalho do advogado, porque o nosso objetivo é não deixar que produza as ações na justiça, nós temos que preveni-las, né? Então esse é o foco do advogado. As ações que ocorrem justamente são os acidentes, né? Quando houve a composição da lide, enfim, o nosso objetivo é diminuir o custo do Estado, inclusive com essas ações, porque hoje o que a gente observa, a Justiça do Trabalho, por exemplo, ela tem os mecanismos dela, mas é muito caro, muito oneroso. Então dizem os especialistas, se o Estado resolvesse bancar todas as ações trabalhistas, fica muito mais barato para o Estado do que manter essa estrutura no Poder Judiciário. Então, nós temos que repensar o Brasil. Doutor Ricardo, e quais são as principais vantagens da realização de uma advocacia preventiva? Doutor Salvador, a advocacia preventiva, principalmente atrelada às empresas, a gente trabalha muito com o conceito de construção. Toda construção deve ter uma base sólida, uma casa para ser construída deve ter sua fundação bem edificada para posteriormente serem erguidos todas as demais construções. A advocacia preventiva trabalha justamente nesse sentido, em relação à parte empresarial. É trabalhar para que o empresário foque no seu meio de produção, conferindo segurança à atividade, realizando trabalhos de consultoria e melhoria. Tudo isso visando que a empresa se solidifique. A grande vantagem é o acompanhamento jurídico da evolução da empresa. É a empresa de pequeno porte, a partir do momento que passa a ser média, grande, ter uma estrutura adequada e crescer adequadamente. Doutor Renato, e no direito sindical, né, também há margem para aplicação da advocacia preventiva? Sem dúvida, doutor Salvador. O direito sindical tem as suas nuances e realmente uma prevenção numa greve, por exemplo, isso é muito importante, é um papel fundamental no nosso trabalho para evitar que o empresário perca dinheiro. E além do mais, as interpretações das convenções coletivas, das normas internas, tudo isso é voltado realmente para uma prevenção de risco, principalmente relacionado nessa área sindical, que é uma seara realmente difícil e as surpresas acontecem todo dia, como a gente vê nos jornais, no dia a dia nosso. Certo, e deve ter sempre um canal aberto entre o setor de recursos humanos e o advogado, né, falando de questões do direito preventivo, não é isso? Perfeitamente, doutor Salvador. Essa sinergia entre o advogado e o membro do recursos humanos tem que funcionar como um relógio, que não há tempo a se perder. Tem que ter um liga para o outro, porque os problemas surgem no dia a dia. O direito tem prazo, as decisões têm que ser tomadas de imediato. Então, não existe mais aquele tempo, olha, telefone para você, depois você tem a resposta, essas coisas têm que ser imediatas. O profissional de recursos humanos, ele tem a ideia dele voltada porque ele é um técnico.
mas as consequências jurídicas têm que se trabalhar em conjunto, né? Então o advogado e o profissional de recursos humanos, ele tem que ter essa sinergia juntamente com o advogado. E o advogado deve propiciar isso. Muito bem. Doutor Ricardo, e como se estabelece a relação de confiança necessária para a prática da advocacia preventiva no campo empresarial? É uma situação muito difícil e complicada esse estabelecimento dessa confiança, porque como se mexe em processos empresariais, se trabalha com diversos setores, financeiro, tributário, contabilidade, recursos humanos, trabalhando com elemento potestativo, uma hipótese, um risco eventual ou na melhoria de certos processos, por vezes as ideias não são bem aceitas. De certa forma, as empresas em geral necessitam desse trabalho, ou dão certo valor a esse trabalho, quando já sofreram uma autuação, um processo em virtude dessa falta de cuidado, ou passam de certa forma a ter um prejuízo operacional em virtude dessa falta de orientação prévia. São situações que precisam ser devidamente observadas, mas realmente não é fácil. Pois é até uma questão cultural, não é isso? Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação, e Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia. Bala Minuti, gestão do conhecimento. Santa Casa Saúde, o plano que está há 20 anos com você. Sua segurança quando você mais precisa. Sua confiança, mais qualidade de vida. Santa Casa Saúde, o plano com maior estrutura física da região e retaguarda em urgência e emergência. Santa Casa Saúde, sua vida, nosso compromisso. Estamos de volta com o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje tendo o prazer em receber os doutores Renato Bem-vindo Libardi e Ricardo Alexandre Augusti, falando sobre as vantagens da advocacia preventiva. Doutor Renato, eu gostaria que o senhor falasse especificamente no direito do trabalho. Qual a vantagem do planejamento, né, e da atuação preventiva? Pois é, doutor Salvador. Todos reconhecem que a Justiça do Trabalho ela coloca um ônus muito grande em cima do empresário, no caso das empresas, das reclamadas. E o ônus da prova realmente é voltado para o empregador. Ele que é obrigado, por muitas vezes, a provar com documentos. E justamente aí que mora e reside a questão. O advogado ele deve orientar a empresa para que haja um procedimento administrativo para guarda de documentos, prever a prescrição desses documentos
E principalmente agora com o Código Civil também entrando na seara do direito do trabalho, às vezes a prescrição chega a 20 anos, como nós observamos aí. Então, o empresário precisa se preocupar com essas filigranas jurídicas e, caso contrário, ele vai expor a sua empresa e vai ter prejuízo. Eu acho que a função do advogado é orientar o empresário nesse aspecto. Isso faz parte também da advocacia preventiva. Sim, e o senhor poderia mencionar alguns exemplos práticos para os nossos telespectadores? Doutor Salvador, realmente nós temos os contratos de trabalho por tempo determinado e indeterminado. Os determinados, é bom ser orientado às empresas sazonais, que são, por exemplo, fabricantes de ovos de Páscoa, que trabalham não todo o período do ano. Então, as vantagens de ter um contrato, muitas vezes, diferenciado, como é o caso do contrato por tempo determinado. Outro exemplo também é com relação à remuneração. O patronato ele não pode, ao bel prazer, dar, por exemplo, um aumento para um funcionário e deixar para outro. Tem um problema discriminatório. Tem que ter uma política salarial à empresa dele. Todo esse aspecto é importante que ele tenha esse conhecimento e haja na prática, para não ter problemas futuros, com equiparação salarial e outras que tais como discriminação. Existe agora, recentemente, as mudanças da súmula. A súmula do Tribunal Superior do Trabalho, embora seja do Poder Judiciário, eles agem como se fosse um legislador. E o empresário ele é obrigado a seguir realmente o que o tribunal, o que os juízes determinaram. Então, essa orientação, quem deve trabalhar é o advogado através do direito preventivo. Então, o que acontece? Se ele não tem essa informação, ele só baseia-se na legislação, o empresariado ele vai ser pego de calça curta futuramente, porque ele não tem aquela atualização que o advogado tem. Então esse é um dos aspectos que pode ajudar muito o empresário brasileiro. E também tem as questões das punições, das demissões, não é isso? Também tem ação disciplinar. Existe o poder de ação do patronato, realmente existe, né, o poder de ação dele, mas ele é limitado, então ele precisa ser orientado por isso aí. Às vezes um chefe de pessoal, ele não tem esse jogo de cintura para agir em determinada forma, de forma rápida e eficiente, para não trazer prejuízo para o empregador. Então essa são uma das características também da prevenção da advocacia, para que não haja os prejuízos que nós já sabemos no dia a dia. Por outro lado, também tem a questão preventiva do obreiro, do trabalhador, que deverá guardar documentos, fazer prova em uma futura e eventual ação trabalhista, não é isso? É verdade, doutor Salvador. O trabalhador, se ele não guardar seus documentos, ele não está preservando o seu direito. Então, quais são as providências do trabalhador? Compra uma pastinha, guarda os documentos, se possível escreve lá, é uma coisa prática. Daí ele leva para o advogado vai analisar, você tem direito disso, daquilo, daquele outro, né? Senão você, embora você tenha o direito, você perde o direito de pleiteá-lo porque você não tem condição de provar, né? Antigamente, acho que são mais antigos aqui, existiam os adesivos distribuídos pela Ordem dos Advogados do Brasil, no caso assim, consulte sempre o advogado. Então, isso faz parte realmente da advocacia preventiva. Então, o trabalhador ele já sabe disso e os novos trabalhadores aprenderam com os demais que realmente ele tem que fazer prova, juntar os documentos, caso contrário vai ser difícil ele ter o retorno financeiro do direito que se porventura ele viesse ter. Doutor Ricardo, muito embora a gente já tenha falado que deve ter uma linha direta entre o advogado e a pessoa do RH, o responsável, o profissional do RH, mas eu gostaria que o senhor dissesse como funciona a relação da atuação do profissional jurídico com as demais áreas envolvidas
no foco empresarial, por exemplo, a contabilidade, né, a área de finanças? Doutor Salvador, como a gente já havia comentado, essa relação entre o profissional de direito e o RH, também deve haver uma relação muito boa com o profissional da contabilidade, o financeiro. A dinâmica empresarial ela é variada. Empresas de pequeno porte trabalham com consultorias, com profissionais terceirizados. Empresas de médio a grande porte trabalham com profissionais internos. E toda essa dinâmica, por vezes, todos esses profissionais estão voltados à aplicação efetiva dos processos que lhes são impostos. Processos administrativos, financeiros, enfim, envolvem toda a dinâmica. Eles, por vezes, não têm tempo para pensar na dinâmica e nos riscos. E esse é o papel do advogado. O papel do advogado é mensurar esses riscos, analisar a dinâmica e trabalhar na melhora desses processos. Então, a diferença básica é que o advogado vislumbra o processo não na aplicação, mas sim no seu contexto jurídico, na mensuração de riscos, antevê possibilidades, toda essa atuação e essa correlação que deve existir. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao Dr. Renato. Gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores, né, as dificuldades, se há dificuldades, na implantação do método da advocacia preventiva. A dificuldade somente existe quando não há a conscientização adequada do empresariado, né? Se o empresário ou o gestor, o diretor de empresa, ele tiver a consciência do todo, ele vai realmente chegar à conclusão que ele precisa de um trabalho da advocacia preventiva. E esse trabalho de conscientização faz parte também do trabalho do advogado. É bem verdade, doutor Renato. E chegamos ao final do nosso programa. Tivemos hoje o grande prazer em conversar com o doutor Renato Bem-vindo Libardi e Ricardo Alexandre Augusti, falando sobre as vantagens da advocacia preventiva. E espero que os senhores voltem outras e outras vezes em nosso programa. Nós agradecemos a oportunidade concedida pelo Dr. Salvador e também pela Ordem dos Advogados. Colocamos sempre à disposição o nosso trabalho e parabenizo mais uma vez o programa, o belo programa que tem sendo realizado em toda essa série. Parabéns, Dr. Salvador. Dr. Salvador, também agradeço a oportunidade e gostaria de fazer a última ressalva, lembrando que o papel do advogado não é só trabalhar numa demanda judicial. O papel do advogado é promover o interesse, promover o desenvolvimento social no interesse da coletividade. Então, a advocacia preventiva é o estabelecimento e a fixação dos direitos a quem lhe é cabido. A prevenção é sempre o caminho. A demanda judicial é sempre a última escolha. O papel do advogado também é no sentido de orientar a condução do processo pacífico para a sociedade. Obrigado mais uma vez, até a próxima. E chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer você, telespectador, que esteve até agora conosco, agradecer os nossos apoiadores culturais, sem os quais não teríamos este programa, e dizer que você também pode participar, enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação,
Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia. Bala Minuti, gestão do conhecimento. Santa Casa Saúde, o plano que está há 20 anos com você. Sua segurança quando você mais precisa. Sua confiança, mais qualidade de vida. Santa Casa Saúde, o plano com maior estrutura física da região e retaguarda em urgência e emergência. Santa Casa Saúde, sua vida, nosso compromisso.